Bom dia novamente, estamos de volta para um dos momentos que preparamos para o Smart Travel 2020 e que tem a ver com um painel de discussão e de debate e de reflexão sobre alguns dos temas que nos estão a preocupar um pouco e se calhar muita gente está a ficar preocupada, eventualmente mais que preocupada, estão a sentir na pele as dificuldades causadas pela pandemia em setores tão importantes para uma cidade, para um destino, como são os eventos, como são a cultura, como é toda a dinâmica criativa relacionada com a arte, com a cultura, com as coisas que nos fazem sonhar e transportam para outras paragens. E sim, preparamos um painel composto por algumas pessoas que vocês conhecem, outras não são tão conhecidas, mas de qualquer forma o valor está presente. Tanto por seus currículos, como também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver no terreno, e isso é fundamental. E eu, sem mais demoras, vou apresentá-los para vos dar conta que teremos então a diretora do Museu de Lisboa, Joana Sousa Monteiro. A Joana Sousa Monteiro é diretora do museu desde 2015, Museu de Lisboa. Foi assessora museológica do Vereador da Cultura de Lisboa, foi coordenadora adjunta da Rede Portuguesa de Museus do Instituto Nacional de Museus entre 2000 e 2010. É formada na História da Arte, em Museologia e Gestão de Arte. É também membro da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM e presidente do ICOM CAMOC, Comitê Internacional para o Acervo e Atividades dos Museus das Cidades. Também temos hoje connosco o Fernando Belezas, que é o fundador e coordenador da Rural Invest. Portanto, uma comunidade digital que pretende promover o investimento e o repovoamento dos territórios de baixa densidade. É mestre em Direito e Gestão pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e doutorando em Ciências Económicas e Empresariais pelo Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. Tem ainda um percurso relevante como docente, formador e consultor nas áreas da gestão, inovação, empreendedorismo e estratégias comerciais digitais. Outro dos convidados, também transmontano, Hugo Marcos, é secretário-geral do CIFFT, já vamos saber o que é esta instituição, mas o Hugo tem 17 anos de experiência na organização de eventos, incluindo 9 anos como diretor da Art and Tour, que é um festival de cinema de turismo. Em fevereiro de 2017 ele assumiu o cargo de secretário-geral do CIFFT, Comitê Internacional de Festivais de Cinema de Turismo, com sede em Viena, Áustria. É licenciado em Turismo pelo Instituto Universitário da Maia, o ISMAI, com especialização em Organização e Gestão de Eventos. O Hugo é fascinado pelo videomarketing turístico e é um dos mentores do Landing, Novas Tendências em Comunicação Turística, organizado pela Câmara Municipal de Turismo do município de Madrid, o CIFFT e TR Travel and Landscape Communication em Madrid, em Espanha. O Hugo é também membro do júri em alguns dos mais prestigiados festivais de cinema e turismo do mundo. E também temos, e na parte que diz respeito à arte e à música, o Nelson Rosado, que o devem conhecer como uma das asas da dupla Anjos. É uma banda com mais de 20 anos de carreira. O Nelson nasceu em Lisboa, mas diz ter sido adotado pelo fantástico Conselho do Seixal desde cedo. Aqui viveu até ter casado, tendo sido este o cenário que o acompanhou em grande parte das suas criações musicais. Atualmente vive em Sesimbra. O Nelson garante que o pôr do sol sobre a Baía do Seixal não rivaliza com nenhum outro, tal como diz serem únicos os sabores e as cores desta cidade, a qual evidencia a tradição exemplar no que respeita à promoção cultural, desportiva e recreativa. Começou a estudar música aos 7 anos, deu início à sua carreira ao lado do irmão, o Sérgio. Como sempre tem feito e deseja continuar a fazer. Com a família no topo das prioridades, o músico elege para os convívios o Parque Urbano do Seixal. Já o visitante recomenda que não deixe de experimentar um passeio numa embarcação tradicional até ao Moinho de Maré de Corroios. Fica aqui a sugestão, então, do Nelson Rosado. Bem-vindos, os 4. Eu começo precisamente pelo Nelson.
porque sei que tens tido uma agenda algo diferente estes dias, estes meses. Conta-nos um pouco como é que tem sido a vida dos anjos em tempos de pandemia. Estão a ouvir agora? Agora sim. Agora sim. Bom dia a todos. É um privilégio estar hoje aqui a conversar convosco sobre algo que nos diz, nos diz quase tudo. Eu nasci no seio da música, apesar de serem conservadores, e daí esta minha paixão por esta vertente de uma arte tão bonita que é a música. O que é que eu vos tenho para dizer? Ultimamente temos andado muito ocupados, de facto, nós estamos diversificados em várias áreas, dentro daquilo que é a marca Anjos, que se tornou, felizmente para nós, uma marca com algum relevo, o que fez com que, aliado à nossa, à nossa hiperatividade, há quem nos chame de hiperativo, os nossos pais chamam-nos de hiperativos, mas positivamente falando, criámos uma série de submarcas que de facto nos ocupam muito tempo. Algumas delas estão, de facto, também estão a ser prejudicadas por tudo aquilo que estamos a viver, portanto, ninguém estava preparado para uma nova realidade. É uma nova realidade aquela que vivemos, estranha, difícil. Também, seguramente, ninguém estaria preparado para lidar com uma coisa destas. Portanto, tudo aquilo que eu aqui for dizer, não quero que interpretem como um ataque cerrado, até porque não faz parte do meu estilo, a entidades oficiais ou não oficiais, e entenda-se também governo aqui, e o Estado somos todos nós, mas de facto há muita coisa por fazer e este é o momento para tal acontecer. Portanto, a cultura, nomeadamente aquela área da música onde eu me incluo, eu recebi esses dados recentemente por parte de amigos meus que estão a organizar uma série de coisas, nem tem a ver essencialmente com a música, mas eu pedi-lhes essa ajuda e eles deram-me, portanto, para termos uma noção e para começarmos aqui a falar deste trabalho com alguma base, portanto, representou o ano passado, em termos de PIB, 3% do PIB nacional. Portanto, o PIB nacional acho que rondou os 222 ou os 223 mil milhões de euros, portanto estamos a falar de alguns bilhões de euros que são significativos. E não é difícil chegar a essa conclusão, e temos aqui pessoas neste painel que sabem do que é que eu estou a dizer, porque Portugal, o país não é só Lisboa e Porto. E eu sou prova disso, porque de facto faço 2 ou 3 concertos por ano em Lisboa e Porto, e depois todos os outros 50, 60, 70 espetáculos que fazemos, andamos pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores, e andamos pelo país real, como eu lhe chamo, um país real bonito, um país real que estava em franco crescimento. Eu recordo aqui os grandes festivais que estavam a acontecer, festivais municipais até com alguma qualidade, diria até invejável, do ponto de vista da organização, logística, etc., que estavam a acontecer. Desde Trás-os-Montes ao Algarve, temos coisas fantásticas a acontecer, inclusive aquelas célebres festas de aldeia que hoje em dia se transformam, também fruto da intervenção dos mais novos, que já trazem aqui algum know-how, que trazem, nomeadamente das suas associações académicas, porque, entretanto, é pessoal que começou a ver como é que são organizadas as semanas académicas por esse país fora, outros com a experiência que trazem de fora, porque realmente vivemos numa aldeia global, e conseguem replicar isso nas suas terras ou na terra dos seus pais. E, efetivamente, que a modernizam e trazem ideias muito boas. Eu, por exemplo, há uma marca que é a Feira de São Mateus, que neste momento é uma marca. A Feira de São Mateus é um excelente exemplo de como deve ser organizado um certame, fora daquelas grandes luzes da opinião pública, a nível internacional, e falo-vos dos grandes festivais, não é? Portanto, o Mel Sudoeste, o Superbox Super Rock, o Marés Vivas e por aí fora, o Pretos de Coura, Vilar de Mouros e assim. De facto, temos este tipo de coisas a acontecer a nível nacional que tem um impacto extraordinário na economia nacional, porque não só vai envolver bandas, essencialmente bandas nacionais,
Portanto, o dinheiro portanto, esta riqueza fica cá dentro, porque os músicos sim pagam impostos e tiveram que se constituir também em empresas, grande parte deles. E depois todo o aspecto logístico que existe à volta, não é? Portanto, a parte da organização dos eventos, temos também aqui um ilustre colega de painel que vai falar disso com certeza muito melhor que eu, fez com que todas estas iniciativas se tivessem que desenvolver. Eu tinha falado da marcação da Feira de São Mateus, mas existem muitas mais. Vejam as feiras do Fumeiro, vejam lá embaixo o Festival de Marisco em Olhão, a Fatacil em Lagoa, a Alvibeja no Alentejo, enfim, tantas e tantas outras que de facto fazem com que nós tenhamos que olhar para elas com alguma atenção, não é? Portanto, agora tenho aqui um telemóvel a tocar e não sei onde é que ele me está a tocar. Ok, já se cala, já se cala. Mas para de facto reforçar aqui a ideia de que esta pandemia também vai fazer com que nós olhemos para estes eventos. Baixa aí um bocadinho, não? Isso. Tenham, de facto, ter mais atenção com aquilo que serão a questão dos layouts em termos de organização. Porque eu acredito que os eventos este ano até pudessem ter acontecido. Compreendo que em termos políticos não seria uma decisão fácil, para o ano é o ano de eleições autárquicas e obviamente que eram decisões complicadas. Portanto, eu até dou o benefício da dúvida aos autarcas e aos gestores das empresas municipais que tivessem que decidir sobre isto. Mas, de facto, se houvesse uma organização em termos do layout, como eu dizia, de palco, de público, de restauração, de backstage, de entradas e saídas de público de forma organizada, de forma a que as pessoas pudessem ter a parte, por exemplo, dos acessos às casas de banho. Eu estou a falar de dados concretos e práticos. Eu julgo que, com mais ou menos público, as coisas poderiam ter acontecido, teria que ter tido menos público, como é óbvio, segundo as regras da Direção-Geral da Saúde, as coisas poderiam e deveriam ter acontecido, porque para mim foi foi puxar o travão de mão, numa primeira fase julgo que era necessário, porque desconhecíamos completamente este vírus e esta doença grave, mas depois eu julgo que com alguma moderação, com regras e com a aplicação das regras, acho que poderia ter acontecido alguma coisa, principalmente durante o verão. Estou a falar-vos dos espetáculos musicais, mas poderemos falar de outro tipo de espetáculos, diretamente do cinema. Bem, vamos ter, Nelson, vamos ter ocasião de ainda falar mais contigo, mais tempo. Vamos só avançar para outro dos convidados. Eu perguntava ao Hugo, sei que o Hugo é uma das pessoas que viaja bastante também por esse mundo fora. Ainda recentemente quase nos cruzamos na Grécia. Estiveste na ilha de Amorgos, precisamente para um festival de cinema de turismo que se desenrola no âmbito das tuas funções. Queres nos dar um bocadinho o panorama que tens visto? Tens visto alguma mudança já em termos de conteúdo nos vídeos, naquilo que é, no fundo, a produção multimédia de promoção e de marketing dos destinos turísticos? Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Saudar os meus colegas de painel. Sim, é uma pergunta interessante. Toda a gente fala, e tem-se falado, muitos investigadores têm falado que o Covid veio mudar e vai mudar a forma como vamos fazer turismo no futuro. Eu digo totalmente o oposto. Eu não acredito que vá mudar a forma como fazemos turismo, porque eu acredito numa máxima que eu ouço várias vezes e que eu vi por várias vezes, não só de pessoas nacionais como pessoas internacionais, que nós, enquanto humanos, vivemos um bocadinho como um espelho, não é? Nós o que devemos fazer ao outro é o que nós pretendemos fazer. E fazemos. E a partir do momento que começar a haver menos restrições e as pessoas começarem a viajar, vamos notar que as pessoas vão voltar ao mesmo. Vamos voltar a viajar, vamos voltar... É claro que vai haver uma transição aqui com algumas incertezas. Vai haver aqui uma pequena adaptação, mas uma pequena, quando eu digo questão de meses, e veremos outra vez os destinos cheios de gente. Porque já não é a primeira vez que passamos por dificuldades.
e nós, enquanto humanos, enquanto seres vivos, temos conseguido superá-la. O que o Covid veio fazer, e indo em encontro à tua pergunta, é bem mudar um bocadinho da percepção daquilo que se faz em comunicação. Não é? Antigamente, os destinos comunicavam de uma forma muito genérica, com imagens muito bonitas, quase não havia um storytelling por trás, não há uma narrativa interessante, é preciso mostrar uma coisa bonita para que o nosso imaginário associe, quer ao romance, quer ao sabor, quer à experiência, quer ao criar aquele desejo. O Covid, o que nós temos notado na comunicação, eu ando desde março com um colega a investigar um bocadinho as campanhas nacionais, locais, regionais, o que vem mudar um bocadinho esta pandemia, vem mudar a forma como comunicamos e para quem comunicamos. E hoje em dia os destinos aperceberam-se de uma coisa, que o mais importante não é mostrar imagens bonitas, mas é ter uma mensagem e falar das pessoas, focar-nos na pessoa, no turista. A pessoa que pode visitar ou que não pode visitar. Não interessa aqui o seu status social. Mesmo que seja um turismo de luxo, se vai falar para a pessoa que não tem, ou se calhar tem uma possibilidade mais remota de visitar um dia este destino, porque é um destino de luxo, é um destino caro. Não, mas focam-se na pessoa, no sentimento, na pessoa, no recordar, no viver, no vivenciar, na experienciar. E acho que isto é o que tem mudado um bocadinho e o que temos visto e temos assistido é esta questão mais pessoal. Em Portugal temos assistido a alguns casos, por exemplo, posso falar do Turismo do Centro de Portugal, ainda há dias lançou um novo vídeo, que é um vídeo que não promove, não vende, não é para vender, mas é para agradecer o esforço que os portugueses e que a região do centro tem feito. Isto também é uma forma de comunicar engraçada, que é, não vou vender o destino, mas vou mandar uma mensagem bonita, vou agradecer às pessoas, porque realmente aquilo que os portugueses têm feito tem sido algo fantástico, os portugueses, e não só, por todo o mundo, o confinamento exige em todo o mundo, mas temos visto este detalhe e esta pequena sensibilidade de falar às pessoas, de chegar ao coração das pessoas, e não é só em campanhas da época de Natal, agora vê-se durante todo o ano. Já desde março que assistimos, em várias, quer sejam elas marcas de municípios, regiões ou inclusive marcas nacionais, têm feito isto muito bem. Em Portugal temos o Algarve, só por citar alguns exemplos, temos alguns municípios que também têm feito isso muito bem. O Turismo de Portugal, pela primeira vez, na minha opinião, muito pessoal, não é uma crítica, mas sim é uma crítica construtiva. Pela primeira vez o Turismo de Portugal faz uma campanha que mostra aquilo que é o nosso país, que mostra o que é ser português, como é que nós recebemos, acolhemos. Acho que foi uma campanha muito bem conseguida, lançada em abril. E isto, quem anda num mundo como o meu, ficamos muito orgulhosos porque vimos que Portugal foi um dos países que liderou este tipo de comunicação. A primeira comunicação que nós encontramos deste género foi do Abu Dhabi, dos hotéis. Há uma associação que criou um sistema de limpeza e um sistema de certificação dos hotéis, que foi a primeira campanha que vimos, mas foi uma campanha muito, muito pequenininha, feita só para LinkedIn. Mas depois saiu Portugal, teve o Turismo do Centro, a marca Espanha, foram logo dos primeiros países a lançar uma comunicação mais global, mais para o seu turista, focado nisto, nas pessoas e na sensibilidade, e pedindo. Isto já evoluiu, houve outras campanhas também já a incentivar a viagem, mas com algum cuidado, incentivar que vamos, é a altura de começar a dar os primeiros passos nas viagens, principalmente as viagens de negócios, porque essas nunca pararam. E o caso, e nós estamos muito orgulhosos dentro do CIFT, nós dentro dos nossos 14 festivais mundiais, houve 5 festivais que houve fisicamente, houve presença física. Foi o caso do Japão logo no início da pandemia, que era um candidato. Foi o caso aqui em Portugal, muito orgulhosos de Viseu. O Nelson falou de Viseu, e Viseu é um exemplo. Eu tenho tido uma experiência, aliás, o Arte e Tour aconteceu em outubro, em plena pandemia, e aconteceu com uma equipa fantástica que é a Câmara Municipal de Viseu, que se garantiu de criar um protocolo, enviarem essa informação aos convidados internacionais. Tivemos convidados de mais de 20 países internacionais presentes no festival, tudo com uma segurança e com um saber fazer muito, 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 muito agradável. Mas Viseu já nos surpreende, não é só a Feira São Mateus, como falou. Aquela equipa, eu costumo dizer, há presidentes de Câmara, há executivos autárquicos que só pensam nos votos. Viseu pensa nas pessoas, Viseu já há muito tempo que se foca na população.
Hoje em dia a população de Viseu não tem que ir a Lisboa para ver uma peça de teatro de qualidade, não tem que ir para ver um concerto. E quando digo concerto de música, falo de todo tipo de música, desde a orquestra. Aliás, durante a Semana do Arquitetura houve um evento em que uma das maiores violoncinistas esteve em Viseu. O que não é normal neste país. Neste país estamos habituados a grandes nomes. Em Lisboa, de vez em quando no Porto, como o Nelson muito bem dizia, esta centralização. E fomos surpreendidos em Viseu por ter uma pessoa de renome internacional, digamos, não é o Ronaldo da música, se é que podemos fazer essa analogia. Tivemos em Viseu e tudo muito bem, com normas de segurança perfeitas e uma atmosfera fantástica. Houve conferências, houve vídeos. Isto é um bocadinho que acontece nos nossos festivais. Tivemos em Amorgos, como tu falaste, cruzámos-nos em Atenas. Quase nos cruzámos em Atenas. Eu cheguei num momento caricato, porque eu cheguei a Atenas e os restaurantes fechavam no dia a seguir, restaurantes e bares. Eu tinha que pernoitar uma noite lá em Atenas. Depois fui para Amorgos. Amorgos, uma ilha que fica nas Cíclades, e que é uma ilha zero Covid, não tem nenhum caso de Covid. À última hora tivemos que cancelar o evento físico, presencial, mas fizemos um evento online, que é isto que tem feito também o Covid. Festivais que aconteciam de uma forma normal, e que nós tivemos a sorte que nenhum dos nossos eventos foi cancelado. Todos eles se realizaram. Uns puderam fazê-lo de forma física, como já referi, o Arquitetura aqui em Portugal, em Viseu, o da Turquia, o Festival da Turquia na Capadócia. Foi um festival fantástico também, com todas as regras. Na Turquia surpreendeu-me as medidas de segurança. Imagina que eu antes de ir para a Turquia, eu estive em Madrid, estive em Barcelona, estive em Lisboa, e foi o único aeroporto em Istambul, quando chego em Istambul, foi o único aeroporto, por exemplo, que é uma coisa muito simples, que me transmitiu uma segurança enorme, que não vemos no outro aeroporto, que é as bandejas, quando fazemos antes, depois de passar o check-in, quando pomos as nossas coisas na bandeja e pomos no carrinho para passar o controle de segurança. Em Istambul tinha um senhor na ponta, com um frasquinho, a desinfetar as bandejas. Eu não vi isso em Portugal, não vi isso em Lisboa, não vi isso em Madrid, não vi isso em Barcelona, foi os aeroportos que estive anteriormente. Só isso já me deixou uma segurança enorme. Chegar a um país que supostamente nós recebemos muita notícia, muito feedback, notícias que não são tão boas de Istambul, mas eu visito aquela cidade anualmente, já vou lá há 6 anos, há 5 anos, peço desculpa. Inclusive estive lá na semana depois dos atentados e no ano a seguir estive 2 dias antes do atentado no Clube Reina, no clube onde morreram várias pessoas. Estive lá a jantar nesse clube 2 dias antes do atentado e sempre foi uma cidade que eu me senti seguro. Senti-me com as medidas e a visão que nós temos, a visão que nos chega através dos nossos mídias, é totalmente diferente. Não é tão radical, não se vê tantos problemas como aqui se muitas vezes exibem e mostram. Muito bem. E quero aproveitar, Muito bem. e já que estamos a falar, aproveitando também o Nelson, e deixa-me só fazer este interregno aqui, quero aproveitar para publicamente, houve um movimento em Miranda do Douro, um movimento cultural por as terras de Miranda, acho que o Nando pode falar muito melhor acerca desse movimento, que fez uma luta, que estabeleceu uma luta, e quando digo uma luta à portuguesa, que é uma luta, não usaram cravos, mas foi uma luta com a palavra, com o diálogo, chamando à razão, e foi aprovada semana passada na Assembleia da República, foi reposta uma injustiça que foi cometida às terras de Miranda, que era todas as mais-valias geradas pelas barragens que ali ficavam, foram retiradas e foram mexidas para Lisboa. Ora, neste momento foi aprovado em Conselho e foi aprovada a lei, a reversão dessa lei, e que esses fundos e essas mais-valias que são geradas pelas barragens no Planalto Mirandês vão ficar na região para um fundo em que vai apoiar a cultura e a língua mirandesa, que é tão próprio e tão único do nosso país, da Europa e do mundo. Por isso, um obrigado a todas as pessoas que fizeram parte deste movimento. Eu também tive a oportunidade de assinar a petição e estou, como mirandês, como português, orgulhoso, porque, por uma vez, vimos que podemos voltar a acreditar na classe política, um bocadinho só, mas principalmente que ainda há gente de várias gerações, que realmente, estando fora da terra, perceberam o que é que a terra necessita e o que é que este país precisa, que é voltar a olhar para a cultura que temos e dar-lhe uma dimensão muito maior do que aquilo que é dado. Eu admiro os espanhóis, porque os espanhóis, tudo o que é nosso é melhor do mundo, é a psicologia americana. Nós somos os melhores do mundo em tudo. A nós falta-nos um bocadinho isso. E não é que nos falte porque não queiramos. Falta-nos porque não nos deixam e porque não olham para nós
com a mesma igualdade como olham para as áreas metropolitanas próximas do Porto e de Lisboa. Peço desculpa por esta Muito parte. bem, Hugo. Obrigado. Como sempre, a aproveitar para fazer a promoção das terras de Miranda e de Miranda do Douro. Não foi de propósito, mas hoje temos neste painel 2 naturais de Miranda do Douro. Mas a verdade é que também temos que o dizer, Miranda faz parte de um destino do Nordeste transmontano que é riquíssimo em manifestações culturais e precisamente o Smart Travel acontece nesta data, nesta altura do ano, precisamente para se ligar também àquilo que é a autenticidade do território com as festas de inverno, com as mascaradas, com tudo o que tem a ver com o folclore e com a animação cultural que ocorre no inverno, desde novembro até o Carnaval, que são as festas de inverno do Nordeste transmontano e quem não conhece deve certamente não perder essa oportunidade. De qualquer maneira, Hugo, ainda vamos voltar a dar uma ronda, já nos deste aqui um vislumbre do que é a vida lá fora, porque efetivamente nós também temos que aproveitar para viajar, nem que seja pela nossa própria imaginação, e é, no fundo, esse também, eu peço à doutora Joana que me corrija, mas é também esse, no fundo, esse objetivo de um museu, é pôr-nos a viajar noutros momentos históricos, noutras realidades que ocorreram ou que já não existem, ou que podem vir a existir, mas, no fundo, aqui eu sei que a Joana tem uma apresentação para partilhar connosco, vamos já introduzi-la, mas eu deixava-lhe esta primeira questão, não tanto relacionada com o Covid, acho que também não podemos monopolizar todo o debate relacionado à volta da pandemia. Este evento dedica-se aos destinos inteligentes, ao turismo inteligente, às cidades inteligentes e os museus, doutora Joana, fazem parte obrigatória, com Covid e sem Covid, desta realidade, deste mundo. É assim? Completamente. Completamente de acordo. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. Espero que sim. Ótimo. É absolutamente assim, Vítor. Peço que me chame só por Joana, se faz favor. E faz parte do mundo pré-Covid, fez parte em versão de transição digital do mundo Covid, e agora está numa nova fase, tal como o setor do turismo, das próprias cidades inteligentes enfim, e de todos os setores, de certa forma, da sociedade e da economia, está a tentar reinventar-se em várias vertentes. Eu diria que talvez podemos já observar nos últimos 2 meses, 3 meses, 3 vetores. Por um lado, a transição digital, a que os museus de todo o mundo também estão sujeitos, com a ressalva de que não nos devemos esquecer, uma boa parte do mundo que infelizmente ainda não tem acesso às tecnologias nem à internet, mas enfim, todos os demais têm essa necessidade, essa obrigação. Depois temos um voltar-nos mais, mesmo dentro das cidades e até das capitais, para tudo o que é os espaços ao ar livre, por uma questão de segurança maior em relação a tudo o que a pandemia nos vem impor. E também, linkando, nós estamos a fazer isso no Museu de Lisboa, mas muitos outros também estão, com as questões da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade alimentar, da sustentabilidade global, e também, possivelmente, aliás, discute-se mesmo a nível dos maiores museus do mundo, agora mesmo, ainda há 15 dias atrás, uma possível maior concentração no local, na perspectiva das comunidades, da proximidade e, porventura, menos em termos da globalização, que traz consigo necessariamente grandes custos, que as quebras brutais de receitas que estão a existir agora e vão continuar terão muitas dificuldades em compensar. Mas voltando então às suas primeiras palavras, Vítor, sem dúvida que os museus fazem parte de museus de todos os tipos, desde os nacionais de artes maiores, de maior fama e eventualmente de maiores números de visitantes, até aos museus locais etnográficos. Todos os tipos de museus apelam
por um lado, à criatividade e, por outro lado, à memória. E, portanto, estamos a falar de identidade, de alma, de reconhecer quem somos enquanto seres humanos e enquanto habitantes, seja do nosso cantinho da terra, incluindo Miranda do Douro, com muito gosto, seja do país ou do continente em que estamos. Joana, não sei se quer passar à apresentação, fazemos Sim, já esse momento agora. Vamos a isto. Ok? Está a funcionar? Espero que sim. Sim. Okay. Então, rapidamente quero partilhar convosco, por ser um meio diferente dos museus. O que é isto do Museu de Lisboa? É um museu de cidade, como há vários no país, incluindo o da Almada, o da Aveiro, o do Porto, etc. Há um em Viseu que está em criação. O Museu de Lisboa foi criado no princípio do século XX, abriu nos anos 40 em vários sítios, abriu no Campo Grande, onde está no Palácio Pimenta, o seu núcleo-sede, no final dos anos 70, mas em 2015 teve uma reprogramação muito grande, uma reestruturação, que continua esse processo de reestruturação e de reformulação, e reorganizou-se em 5 espaços na cidade, portanto é um museu com 5 casas, na parte norte, no Palácio Pimenta é a sede, e depois tem vários espaços relacionados com sítios patrimoniais e outros, como o Teatro Romano e o Santo António, mais junto à Baixa. A nossa preocupação é, sobretudo, dar a conhecer o espaço, a história, a identidade de Lisboa, não só a nível científico, como a nível também menos científico e mais relacionado com pessoas com todos os graus de escolaridade e de interesses. Temos muita preocupação de transmitir os valores identitários de Lisboa, tanto os que foram sempre como aqueles que estão a ser reinventados, com o museu e sem o museu. Com o museu, um dos exemplos é os Tronos de Santo António, que se voltaram a fazer, com mais escala. Claro que a dimensão didática, tanto para crianças como para adultos, incluindo as famílias, e a dimensão da experimentação é absolutamente fundamental. Promovemos muito o debate sobre o que é que Lisboa foi, é e deve ser para o futuro. E tentamos, tanto quanto nos é possível, levar todo o tipo de pessoas a redescobrir uma das cidades mais antigas e mais fascinantes do mundo, incluindo através do divertimento e do espanto, enquanto se aprende o que é, o que foi e o que pode vir a ser a nossa cidade através de todo o tipo de patrimónios. Temos também, cada vez mais, uma preocupação com a sustentabilidade global da nossa cidade e da nossa cidade a partir dela para o mundo e do mundo para as nossas comunidades urbanas. O antes e o depois da pandemia está aqui ilustrado por uma das fotografias que esteve numa exposição que nós criámos como reação à pandemia, sentindo necessidade de documentar o que é que se estava a passar, não tanto do ponto de vista da saúde pública, porque isso, enfim, não nos cabe, mas mais do ponto de vista do impacto na paisagem urbana. E neste caso, nestas fotos, tem que ver com, não sei se conhecem, é o elevador de Santa Justa, na Rua do Ouro, em plena Baixa. Um dia normal, até de semana antes da pandemia e depois durante o confinamento. O museu fechou, como quase todos os museus do país e grande parte dos museus do mundo, consoante os timings do Covid. No nosso caso, a 17 de março, estivemos fechados durante 2 meses, durante os quais tentámos reinventar em parte o museu, com meios até bastante, enfim, não sempre profissionais, eram os que tínhamos, de modo a que pudéssemos comunicar todos os dias com os nossos visitantes através das redes sociais e do YouTube, conteúdos também de backstage, também de como é que trabalha dentro do museu, também sobre as visitas guiadas e as exposições que teriam aberto durante o confinamento e não foi possível.
também de making-of de exposições e de conservação e restauro e de conteúdos aos quais as pessoas habitualmente não têm tanto acesso assim, incluindo de conteúdos novos que foram propositadamente construídos para o efeito de mini-docs, de pequeninos documentários sobre a história de Lisboa a partir das nossas coleções. Dar a conhecer a nossa equipa foi outra parte também importante e, de facto, tivemos um aumento muito significativo da presença do museu nas redes sociais, como tantos outros museus, incluindo no YouTube, e passámos a usar muito mais a vertente digital do que tínhamos feito alguma vez antes. Reabrimos, naturalmente, com todas as novas regras, o novo normal ou o normal diferente, o normal de hoje, que pode ser diferente do normal da amanhã, como diziam na abertura deste Smart Travel. E cá está, temos algumas imagens da exposição de reação ao próprio confinamento, tentando documentar o que se passou, e agora umas imagens da exposição que estava programada e que conseguimos de facto abrir sobre a história das hortas de Lisboa desde a Idade Média até ao século XXI e o presente desta realidade e o seu futuro fundamental para a sustentabilidade ambiental, mas também como exemplo de inclusão de tantas pessoas que vivem em Lisboa tão diferentes entre si, incluindo imigrantes, incluindo os nómadas digitais, que aliás visitam bastante o nosso museu, para além dos nascidos e que vivem e que trabalham em Lisboa. Reforçámos muito as atividades ao ar livre, de tal maneira que a quebra enorme de visitantes nos outros núcleos que não tinham espaços livres, nos 3 meses do verão, resultaram num aumento de mais 30% de visitantes face ao ano anterior. Tirando muito de proveito tanto dos espaços livres nos jardins, no Palácio Pimenta, no núcleo sede do museu, como dos percursos na cidade que já fazíamos, aliás, linkando os vários núcleos entre o Teatro Romano, Santo António, Torreão, Poente, etc., bem como noutras partes da cidade, sobre várias temáticas. Na imagem abaixo eram os percursos habituais, passámos a fazer percursos filmados com divulgação digital e agora temos assim, neste formato, continuam a esgotar e são naturalmente para poucas pessoas e sempre com todos os cuidados, com a máscara, etc. Os temas como este sobre a escravatura, a descolonização e, no fundo, partes da história, mas que têm eco na cidade contemporânea e na sociedade contemporânea, são dos mais apetecíveis. Muito obrigada e vou parar a partida. Obrigado, Joana, pela apresentação. Quem não conhece o Museu de Lisboa e todas as suas vertentes e valências, fica o convite, como é óbvio. A Joana está aqui nessa condição de diretora do Museu de Lisboa, mas também como uma especialista em museologia e alguém que se dedica então a toda esta temática que é um dos pilares da cultura mundial, que é a representação museológica. E novamente vamos para Miranda do Douro, agora nesta primeira ronda fechamos com o Fernando, fechamos em beleza, não é? Com o Fernando Belezas. Eu alternei agora o Fernando para o final, precisamente para dar este toque de irónico. O Fernando, além do nome, tem obviamente um trabalho que está a desenvolver meritório. Não fosse ele também transmontano, portanto, digamos, vamos puxar também a brasa à nossa sardinha. Nelson e Joana, desculpem, mas neste momento o território que está a dominar a internet é Trás-os-Montes e ficamos por aqui. Mas a verdade é, Fernando, agora mais a sério, conta-nos um pouco o que é que começaste a fazer, tu e mais alguns voluntários, em abril ou maio, penso eu, fruto também de toda esta situação relacionada com a pandemia. Portanto, o que é o Rural Invest, o que é o Rural Move, o que é que estás a promover e já agora como é que isto se enquadra nos territórios inteligentes? Obrigado, Vítor. Estão-me a ouvir? Sim, perfeito. Sim, antes de mais, então, agradecer também o convite, Vítor. Queria também cumprimentar os restantes elementos do painel, claro, e desculpando os restantes elementos do painel também, cumprimentar aqui em especial o meu conterrâneo Hugo Marcos.
E pronto, e fica também este agradecimento. Antes de mais, pronto, a Rural Move é uma organização então que pretende promover o investimento e o repovoamento nos territórios rurais, em especial nos territórios de baixa densidade. Esta organização ela nasceu precisamente durante o Covid-19, durante a pandemia, durante o confinamento. Eu lancei o desafio através das redes sociais, através de algumas plataformas colaborativas como o Tech for Covid-19. Lancei esse desafio público a pessoas que se quisessem juntar para desenvolver iniciativas tecnológicas que pudessem apoiar e promover o povoamento dos territórios de baixa densidade e das zonas rurais. Alguns voluntários aceitaram esse desafio e neste momento já temos uma equipa de 30 voluntários que estão então a desenvolver ferramentas tecnológicas, mas também outros tipos de iniciativas para promover então o povoamento destes territórios. Em primeiro lugar, lançamos uma iniciativa que é a nossa iniciativa âncora, que é a plataforma Rural Move. Essa plataforma é uma plataforma que visa promover o repovoamento das zonas rurais e dos territórios de baixa densidade. Ela pretende, por um lado, atrair os remote workers e nómadas digitais para os territórios de baixa densidade e, por outro lado, também fazer o match destes nómadas digitais, destes remote workers, com os territórios que têm capacidade para os receber. Para isso, nós oferecemos uma solução chave na mão a estas pessoas. A Rural Move, então, oferece um território que disponibiliza espaços de coworking gratuitos, que oferece também apoio na procura de alojamento e oferece ainda uma comunidade de embaixadores que acolhem esses trabalhadores nos territórios. De forma também ainda a promover estes territórios e a certificar que estes territórios têm condições para receber estes trabalhadores remotos, nós certificamos estes territórios com o selo de Remote Work Ready Town, que é um selo então que distingue os municípios com condições de excelência para receber trabalhadores remotos. Neste momento estamos a trabalhar nos nossos projetos piloto com 3 municípios, nomeadamente Miranda do Douro, do qual eu sou originário, também com o município de São João da Pesqueira e com o município de Penela. São estes os 3 municípios piloto com os quais estamos a trabalhar e os quais estamos a promover junto das comunidades de trabalhadores remotos e de nómadas digitais. Então a função desta comunidade de voluntários é precisamente esta, criar iniciativas que possam promover o repovoamento destas regiões. Mas alicerçados também nesta plataforma, que ela ainda só está numa fase, nós costumamos chamar do nosso MVP, ou seja, o nosso produto mínimo, nós, aliada a essa plataforma, vamos também desenvolver outros produtos, outros que possam agregar valor a essa oferta. Esta plataforma está na fase MVP, ou seja, a versão 1.0, durante o ano de 2021 ela vai ser oferecida ao público na versão 2.0, uma versão em si bastante melhorada e que irá oferecer um valor efetivo para atrair mais população para os territórios de baixa densidade. E depois, alicerçados então nessa plataforma, nós também prestamos apoio não só aos empreendedores e aos trabalhadores remotos, mas também consultoria aos próprios municípios, às comunidades intermunicipais e aos grupos de ação local, conhecidos também como GAL, para os apoiar no desenvolvimento de estratégias inteligentes que possam comunicar de forma mais facilitada com este público. Porque não é igual comunicar para este público de trabalhadores remotos do que para um turista normal que vai e não volta a visitar uma localidade, nomeadamente os territórios de baixa densidade. Nós sabemos que o turismo em território de baixa densidade é um turismo muito ocasional, que é difícil reter o turista. E nós o que queremos fazer aqui é atrair população, atrair pessoas que experimentem os territórios numa primeira fase e depois numa segunda fase também ter essas pessoas a viver nos territórios mais do que a experienciá-los. Daí o nosso nome, Rural Move. Nós o que pretendemos criar são Rural Movers, ou seja, pessoas que se mudam para o território. Mas nós sabemos que há ainda muito caminho a fazer para que o território esteja preparado para receber e acolher essas pessoas. Nós temos muitos problemas, essencialmente ao nível da acessibilidade e mobilidade desses territórios. Eu costumo dar um exemplo e posso partilhar convosco.
Em Portugal não existe, por exemplo, o Remote Work Visa. É difícil, nós temos um visa, um visto, que é o visto D7, que pode permitir a alguns trabalhadores remotos com um certo nível de remuneração vir para Portugal, apesar de não terem emprego em Portugal, mas não há um visto específico para que trabalhadores remotos de fora da Europa possam vir para Portugal trabalhar a tempo inteiro em Portugal. Isso é difícil, ou seja, alguém sem visto vir para Portugal não é possível, só pode vir como turista durante alguns meses. Então é preciso também trabalhar nesse sentido de desenvolver legalmente as condições para que as pessoas possam vir para Portugal e que se possam deslocar para os territórios de baixa densidade. Além disso, temos também apostado no aproveitamento da infraestrutura. Muitas terras têm incubadoras, têm espaço coworking, mas outras não. Mas não é por isso que elas deixam de ter condições. Nós nem sempre precisamos gastar milhões para aproveitar o que temos. Há por esse país fora bibliotecas vazias que no dia a dia não contam com muitas pessoas. E nós temos apoiado também os municípios nesta recuperação desses espaços, dentro desses espaços, para adaptar esses espaços a espaços de coworking. Porque são espaços que naturalmente podem acolher e têm as condições para receber trabalhadores remotos e que podem criar e ajudar a criar comunidades de trabalhadores remotos nessas localidades. Outro dos grandes problemas é também a infraestrutura digital, como nós conhecemos também, e sabemos que isso é muito difícil de ultrapassar, a fibra não chega a todo lado, por isso nem em todo lado nós conseguimos trabalhar remotamente. Esperamos que com o 5G isso possa vir a ser ultrapassado mais rapidamente, porque o 5G permitirá mais pessoas a terem acesso a uma infraestrutura tecnológica de qualidade e por isso também poderá promover-se esta capacidade dos municípios receberem pessoas. Por fim, nós não podemos apenas atrair pessoas, nós temos que também atrair, mas também temos que reter pessoas e temos que apostar também na educação e na qualificação das populações dessas populações nas áreas nos territórios de baixa densidade, nomeadamente nas áreas de competências digitais, para promover também o teletrabalho, a inovação e o empreendedorismo qualificado nesses territórios. Por isso, em suma desta nossa experiência, nós temos 4 eixos de ação que são essenciais para promover no futuro para que se possa fazer com que esta tendência de trabalho remoto que se criou durante o Covid-19 possa prosseguir neste período pós-Covid-19, que são nomeadamente a acessibilidade e a mobilidade dos territórios, o aproveitamento da infraestrutura que já existe, a infraestrutura digital que tem que ser reforçada e uma aposta também na educação e na inovação e no empreendedorismo. Por fim, também realçar que, tal como o Smart Travel é organizado também pela sociedade civil, também projetos como a Rural Move nascem na sociedade civil. Esta comunidade digital que se formou através da internet tem, em alguns momentos, tido dificuldades de crescer, porque sentimos muitas vezes que não há o apoio necessário para que a sociedade civil intervenha também no desenho destas estratégias de repovoamento. E quando estas estratégias de repovoamento dos territórios de baixa densidade, das zonas rurais, se centrarem apenas no governo e nas câmaras municipais e nas comunidades intermunicipais, essas estratégias nunca vão ter sucesso. Estas estratégias têm que envolver as comunidades locais e estas comunidades, como o Rural Move, que pretendem promover iniciativas que juntam comunidades. Nós, o Rural Move, no nosso dia-a-dia, definimos-nos como construtores de comunidades. Mas para que as comunidades sejam completas, têm que agregar todos os atores. E por isso também deixo aqui essa ressalva que, para quem nos estiver a ver, para quem nos estiver a ouvir, que é importante que a sociedade civil que seja integrada neste desenvolvimento destas estratégias para que efetivamente se possam desenvolver territórios inteligentes, porque só com comunidades inteligentes é possível desenvolver também territórios inteligentes. Muito obrigado, Fernando, por esta primeira abordagem e intervenção, aquilo que é o vosso projeto. Sem dúvida, tem sido também uma luta de décadas. É difícil inverter o despovoamento das regiões do interior. Não é um problema exclusivo de Portugal, isto é um fenómeno mundial.
Aliás, até 2020, até 2019, vamos dizê-lo, até finais de 2019, o grande clichê das cidades inteligentes era-se dizer que até 2050, 80% das pessoas iriam estar a movimentar-se para as grandes metrópoles mundiais, e era esse o movimento que estava a acontecer. De resto, o Smart Travel nasceu também em 2014, precisamente para ser uma ferramenta de discussão de que era o futuro dos territórios de baixa densidade e com tornarem-se mais atrativos e ganharem também uma dimensão não apenas turística, mas de mudança de vida, mudança de qualidade de vida inclusive. Portanto, era no fundo trabalhar um momento de reflexão para os destinos, os concelhos, os municípios adequarem as suas mensagens, não tanto para a massificação turística propriamente dita, mas para a atração de pessoas, sejam visitantes, sejam futuros residentes. Portanto, é com agrado que vimos nascer este movimento que o Fernando Belezas trouxe aqui, que também, obviamente, fizemos questão de incluir na agenda do Smart Travel 2020, por todas as mais variadas razões. Esta que eu acabei de referir é essencial. Achamos que não é uma luta de um município, nem é um governo que decide isto do dia para a noite. Aliás, andamos há 40 anos, 35 anos ou mais a falar destes temas e não se nota, não se vislumbra ou vê-se muito pouco das iniciativas. O ano passado recordo que tivemos já no Smart Travel 2019, tivemos a Secretária de Estado do Desenvolvimento Interior também já a anunciar um pacote interessante de medidas de apoio à atração de pessoas para o interior, mas é isto que fica esta mensagem. Voltaremos já a conversar, Fernando, mas eu faço aqui uma pequena provocação ao Nelson. O músico, quer dizer, teletrabalho com os músicos não é uma coisa que seja propriamente adequada à condição de músico. À condição de artista pode ser, porque gravar música pode ser feita precisamente remotamente, num sítio remoto. Aliás, há o exemplo da Dulce Pontes, que se tornou uma habitante, uma cidadã de Bragança há vários anos, e é ali que tem a sua sede. E é ali que grava os seus álbuns, mas quando toca a concertos e quando toca à transmissão dessa música para o público e vibrar com o público aquilo que é a nossa criação, as coisas mudam de figura. Nelson, sem querer voltar outra vez ao tema dos eventos e dos concertos, etc., porque obviamente os Anjos são uma banda com muito nome em Portugal. Se estão a sentir na pele esta situação, imagino que serão os músicos de outras categorias, não tão conhecidos. Mas, além disso, vocês, tu e o Sérgio, são empreendedores, no fundo. Para além de artistas e de músicos, têm uns projetos de empreendedorismo no vosso sangue. Então, aqui é mesmo uma questão de resiliência. O futuro da arte também vai ter que se adaptar a uma condição de empreendedor e de inovador e de disrupção do sistema? Bem, são várias, mas eu começaria pela questão, enquanto nós músicos fazemos aqui um pouco de teletrabalho. Os concertos, a nível de os colegas meus músicos, instrumentistas, produtores musicais, que não é de agora, portanto, ou seja, mundiais, ligadas ao cinema, especialmente ligadas ao cinema, e à ficção, para televisão, que compõem e escrevem para bandas sonoras de tudo e mais alguma coisa. Portanto, e poderão estar perfeitamente ou no Landroal, onde eu tenho uma casa, portanto, não é a terra da minha mãe, porque a minha mãe é do Baixo Alentejo, isto é no Alto Alentejo, ou lá embaixo em Algesur, ou em Miranda. Portanto, ou seja, podem estar onde quiserem. Isso já acontece, mas é uma minoria. Depois temos, para as bandas de primeira linha em Portugal, para as bandas de primeira linha portuguesas, ou mesmo até outras de outra liga,
será sempre muito difícil conseguir ter escala para podermos sobreviver os espetáculos em teletrabalho. Por exemplo, podemos organizar, por exemplo, sei lá, 2, 3 eventos no digital, onde se podem cobrar bilhetes. Existem plataformas que já o fazem com alguma eficiência. Podemos ir para um estúdio também de televisão e fazê-lo, fazer daí o concerto e transmiti-lo, fazer o broadcasting em termos digitais para a casa do público que quer assistir e que pague por isso um bilhete. Mas os bilhetes, por aquilo que é a experiência e o conhecimento recente dos nossos colegas internacionais, que têm uma escala brutal, não é? Portanto, estamos a falar de alguém, sendo uma banda pop, que consegue cantar em inglês e a partir de um país que tem uma escala diferente da nossa, consegue chegar ao mundo inteiro, nós não. Porque nós somos pop em Portugal, mas lá para fora seríamos world music. Era um pop diferente, mas não iam perceber rigorosamente nada do que nós estávamos a cantar e, portanto, seríamos classificados. Isto é um pop / world music. Era quase uma contradição em termos de classificação musical. Portanto, nós a esse nível não está para já. Aquilo que poderemos dizer é que no corporate, no mercado do corporate, temos feito alguns eventos específicos, aí sim, através das plataformas digitais, mas sem expressão. Portanto, Portugal é um país ainda sem escala a nível do mercado interno. Depois, a nível daquilo que foi o empreendedorismo, saltando agora para uma das tuas outras questões, nós tivemos, de facto, não é de agora, é de sempre. Eu falava nisto na primeira intervenção, do facto de sermos aqui muito proativos e hiperativos também. E todas estas nossas aventuras comerciais começaram por serem questões de decisões pessoais. Eu recordo, por exemplo, o Sérgio, que gostaria muito de ter uma joia, um acessório masculino, uma joia dele, que o identificasse a ele. Portanto, ele queria ter isso, era uma coisa que o caracterizava. Então, ele vai daí, portanto, gosta muito de asas e mandou fazer uma asa nós temos família que tem uma joalharia e então desenharam uma asa muito específica com o logo da banda, porque era só dele. Enfim, e aquilo teve de tal forma um impacto tão grande junto do nosso público que começaram, mas nós podemos comprar, nós podemos ter isto. Ok, se calhar faz sentido abrir aqui uma linha. Então, eu criei um acessório meu, também na mesma linha, diferente, um estilo diferente, e daí nasceu uma linha de joalharia, portanto, de acessórios para o homem e depois mais tarde para as minas, não é? Porque, de facto, temos uma grande porcentagem do nosso público que é feminino e tínhamos que criar qualquer coisa específica, mas tudo decidido por nós. Depois a seguir foram uns ténis, uma linha de ténis, isto tudo feito em Portugal, made in Portugal, portanto, aí era uma condição sine qua non. Também queríamos ter uns ténis diferenciados naquilo que seria a nossa imagem em palco, o nosso visual em palco. E então, uns amigos nossos de Felgueiras, uma marca nacional que se chama Ushindi, através de amigos, nós gostaríamos de ter uns ténis diferentes, exclusivos, mas só para nós, pá. Portanto, o que é que vocês acham? Então chegámos a um modelo, construímos com eles um modelo, pá, exclusivo para nós. Claro que passados uns meses andámos com aquilo, naturalmente começámos a ser literalmente bombardeados, positivamente bombardeados pelo nosso público, que também gostariam de ter aquilo. Como era, portanto, um ténis para o homem, tivemos aqui, portanto, as meninas a oferecerem aos meninos, não é? Aos esposos e aos namorados, os nossos ténis. Vai daí que também gostaram muito, já tiveram os amigos a procurar aqueles ténis. Foi muito interessante. A nossa linha de produtos é uma linha muito discreta, portanto, é uma linha que só quem se perceber é que sabe que aquilo de facto pertence à nossa marca. Caso contrário, não vão perceber. Não é como o Lidl, não? Não é como o Lidl, pá. Infelizmente não tivemos excesso de vendas, infelizmente. Mas dizer-vos que depois há aqui outro produto inacreditável. Esse sim teve aqui um sucesso na reta final do ano 2019. Nós lançámos o Gin, o Angel, e já vão perceber porque é que mas um Gin, já vão perceber porquê. Nós lançámos o ano passado em novembro. Portanto,
2020 seria de facto o ano do grande boom do Angel, mas efetivamente nós também estamos ligados com este produto à hotelaria e à restauração, e como todos percebem, foi também dois dos setores que mais pancada, entre aspas, apanharam com esta pandemia. Mas o gin tem uma história muito gira, porque o Sérgio era o grande amante de gin, e aqui em 2014, foi sensivelmente em 2014, numa festa na casa dele, entre família, no final da noite ele disse que queria fazer, passámos a noite inteira a ver gin, eu vou criar a minha própria marca de gin. E nós assim, bem, ok, ele até, enfim, poderia dizer aquilo que ele quisesse, final da noite, depois de muitos gins pela frente, ele podia dizer aquilo que ele quisesse, não é? Portanto, nós não o levámos a sério. O que é certo é que ele, passado alguns dias, aborda-me e diz assim, olha, eu vou avançar com este projeto, já estive na net a ver coisas, como é que se faz o processo de destilação, um tipo de botânicos que podíamos adotar, entras comigo ou não? E eu, entro contigo o quê? Num gin. Mas vai levar isso para a frente. Ele levou isto para a frente, eu ofereci-lhe um alambique, eu investi, fui quase como um business angel do projeto do Sérgio. Naturalmente, não somos sócios em partes iguais, convém, eu tenho que aqui assumir isso, seria injusto da minha parte, porque ele foi o alquimista de toda a forma do Angel, conseguiu um produto inacreditável. Ele teve aqui a ajuda, as dicas de alguns Master Distillers portugueses que nós conhecemos, dos quais somos amigos, mas de facto o Sérgio, à segunda tentativa, consegue a forma que está presente hoje em dia no Angel. O Angel é um produto ainda muito alternativo, não está disponível nas grandes superfícies comerciais, por uma questão de decisão própria. Portanto, nós decidimos que não seria o caminho, esse não seria o caminho para tratar esta marca. Ele está disponível no El Corte Inglês, na Garrafeira Nacional, e em outras garrafeiras de nicho também conseguem procurá-lo a nível digital, e no nosso distribuidor, que é a Viriatos. E de facto este projeto teve aqui alguns anos a maturar, entretanto depois também tivemos 2 anos para, quando registámos a marca, para saber se tínhamos aqui alguém a contestar a marca ou não. Não tivemos, felizmente, e o ano passado decidimos lançá-lo e expor esta paixão do Sérgio e partilha que nós tínhamos entre o nosso grupo de amigos e família. Portanto, para vocês se rirem um pouco, o Sérgio destilava um garrafão daqueles de 5 litros e levava para a estrada. Portanto, no backstage era bebida comum e há algumas festas familiares. Mas, de facto, estes são alguns. E tivemos agora recentemente um outro produto, os óculos. Esse sim foi um projeto que nos apresentaram, uma empresa de Guimarães, com o nosso amigo Oliveira, a Waylife, uma empresa portuguesa, que nos trouxe uma linha de óculos de sol, porque eles assistiram a este nosso empreendedorismo todo e disseram assim, faltam-nos uns óculos de sol. E lançámos-los este verão, naturalmente que é um processo ainda em crescimento, não está tão consolidado quanto os outros, mas é algo que nós vamos também abraçamos e vamos continuar a levar até às pessoas. Mas, de facto, dizer-vos que, voltando à questão da música e da cultura em si, é preciso percebermos o que é cultura, não é? A cultura é a alma de um povo, é a nossa alma, e nós, se olharmos para a nossa história, eu sou um perito de história, temos aqui a Joana da parte dos museus, eu sou um louco de história, sou dos 2 irmãos aquele que sempre mais esteve atento e se apaixona com as histórias que nos contam, e de facto esta nossa experiência de corrermos o país de norte a sul faz com que eu tenha consciência da riqueza que nós temos. E chegarmos àquilo que é o nível de cultura do povo português, leva-nos até aos primeiros povos que de facto passaram e civilizações que passaram pela Península Ibérica. De facto foram sempre tão bem recebidos, porque de certa forma nós soubemos entrosar-nos com os outros. Reparem que, apesar de andarmos aqui, de vez em quando havia aqui umas chatices uns com os outros, mas ficámos por cá. A maior chatice foi mesmo com os romanos, demoraram muito tempo, de certa forma, a ficarem por cá. Eu falei há pouco de Viriatos, e o resto dos nossos lusitanos
de facto, foram aqui bastante persistentes, o que mostra um bocado a nossa fibra, não é? Enquanto portugueses, enquanto povo luso. Mas depois temos aquele português, temos o Portugal de 1500, com aquilo que nós levámos ao mundo, e levámos o quê? Nós levámos a nossa língua, nós levámos a nossa cultura. E soubemos, de certa forma, entrosar-nos com os outros povos e beber nessa riqueza cultural dos outros povos, mundo fora, trazê-lo para cá. Portanto, nós hoje em dia, não é surpresa para ninguém, eu acho que e não deve ser animador. As pessoas dizem, nós estamos demasiado alavancados no turismo. Não, eu acho que é uma riqueza que nós temos. E no turismo porquê? Porque nós, com tudo isto que eu acabei de dizer, faz com que saibamos receber como ninguém no mundo, não é? Faz com que tenhamos uma riqueza cultural, musical, como ninguém. Portanto, nós conseguimos ouvir de tudo e produzimos de tudo um pouco. Em termos daquilo que é a nossa gastronomia, com aquilo que fomos ver a todos os cantos do globo, temos uma gastronomia inacreditável, gabada por muitos. E, portanto, não é com grande surpresa que sejamos, do ponto de vista de destino turístico, os melhores. Agora, temos de facto de ser aqui inteligentes, smart, não é? Temos de ter a componente smart para conseguir consolidar tudo isto. Do ponto de vista da música cultural, eu agora, para fechar aqui a minha intervenção, e puxando um pouco a brasa também à minha sardinha, eu diria que não é nada smart do ponto de vista daquilo que serão a atribuição ou a divisão das verbas da tal bazuca europeia que virá por aí. Eu fiquei, de facto, chocado, o termo é chocado, naquele documento estratégico que foi apresentado ao país e à Europa, quais seriam as linhas gerais do investimento que tem que ser feito no país, não haver uma única linha dirigida à cultura. Eu acho que é chocante. É renegar tudo aquilo que é a base e a raiz deste povo e da nossa economia. Porque, de facto, quando nós temos um setor cultural que representa 3% do PIB nacional e temos um orçamento da cultura muito, muito reduzido, eu não quero chamar outro nome, mas compreendo a decisão da Ministra e deste Executivo, em 0,28, salvo erro, não sei, mas acho que é por aqui, do Orçamento de Estado, é francamente pouco para um setor que depois devolve 3%. Eu sei que a Ministra também reconheceu, não comigo, mas com outros pares, reconheceu de facto que existe aqui um grande problema na cultura, em Portugal, nomeadamente na indústria da música e tudo aquilo que a engloba, porque de facto está muito desorganizada. Estes 0,28% provavelmente estão de facto associados e afetos àquilo que é algo que está estruturado, que são alguns dos nossos teatros, algumas companhias, as companhias nacionais de bailado, de música, dos museus, naturalmente que sim, e que são importantíssimos e que não podem deixar de ser apoiados, mas depois existe todo um outro aspecto que é dantesco, que é massivo, que traz muita receita aos cofres do Estado, que de facto está aqui um pouco perdido. Portanto, não está, naturalmente, quando se vai falar com a Ministra da Cultura, coitada, ela, o que é que ela pode fazer? Mas eu não consigo identificar aqui no meu Ministério. Isto acontece, atenção. Se calhar vocês são mais Ministério da Economia. Portanto, isto tem que ser rearranjado e tem que ser agora, neste momento, a sair desta pandemia, com algo específico, reclamar aqui, de facto, com identidade e com legitimidade, algum investimento. Nós não queremos, a cultura não precisa de... não olhem para nós como coitadinhos, atenção, os músicos não são coitadinhos, ou as pessoas da produção de eventos não são coitadinhos. As pessoas precisam de investimento e de condições para investir. No interior também, aliás, grande parte destes eventos estão a acontecer. O Douro tem feito um trabalho excelente nos últimos tempos. O Alentejo também, da parte que me toca, conheço muito bem a parte do Alentejo. Estou a recordar-me precisamente ali da zona de Reguengos e Monsaraz, que tem feito um trabalho incrível também na promoção do destino e no apoio a grandes eventos culturais que têm sido desenvolvidos ali. O Algarve, naturalmente, já vem de trás, tem essa experiência, mas de facto há que olhar para esta indústria
que eu tenho conhecimento de várias produtoras que já fecharam, faliram. Portanto, não conseguiram aguentar esta tormenta para a qual ninguém estava preparado. E, portanto, o meu apelo, junto daqueles que o puderem fazer, é de facto olharem para a cultura como investimento nacional. Nós precisamos que existam apoios consideráveis, que sejam bem geridos, que se criem comissões de auditoria e de acompanhamento na aplicação destes fundos, que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento não só da cultura, mas daquilo que é a missão de Portugal, é levarmos a cultura ao mundo. Muito bem, Nelson, o facto de ter referido todos os teus empreendimentos, eu posso revelar que tínhamos no nosso programa híbrido aqui, fisicamente, estávamos a preparar umas garrafas de gin Angel para fazer a prova correspondente e em condições de total segurança. Eu imagino que seja a prova de Covid, mas talvez deva experimentar o Sérgio um garrafão de algo mais forte que existe nas terras de Trás-os-Montes, produzido ao fogo, com uma torrada de azeite, e eventualmente a experiência pode ser mais interessante de observar. Não, pode ser. É o tal mata-bicho transmontano que também temos muita fama. Agora, a verdade é que vamos passar... o facto de nós estarmos também com um evento dinâmico do ponto de vista dos conteúdos em si, não temos só pessoas a falar, vamos ter uma programação curada e, como é óbvio, Os Anjos é uma das bandas que estará presente na nossa programação já a começar à 13h. Portanto, vamos ter a oportunidade de ouvir algumas das suas músicas. O objetivo de trazer aqui não era ouvir-te a cantar, era precisamente ouvir a tua mensagem de alguém que tem também uma forte presença dinâmica na parte da reclamação e da argumentação dos apoios que os artistas também podem estar a necessitar. Agora nós vamos ver um bocadinho com o Hugo. O Hugo diz que na biografia, o que me enviaste, dizes que gostas de enfrentar os teus medos e adoras superá-los com perseverança. Mas aqui o facto de trabalhares numa área tão criativa do ponto de vista dos conteúdos e daquilo que tens que avaliar, como é que tu avalias tudo o que te aparece nestes festivais? É pela qualidade da produção ou é pela mensagem? Dar-nos pistas, ou às cidades e aos destinos que nos estão a ouvir, dar-nos pistas, se puderes, como é que devemos encarar a promoção turística daqui para a frente, se mais numa perspectiva de marketing ou mais numa... Já afloraste isso na primeira intervenção, mas imagino que um marketing para chamar pessoas ao território provavelmente não é a solução mais adequada nesta fase. Concordas? Concordo e também posso discordar. Porque é uma fase que não podemos incentivar, nem não podemos criar aquele desejo das pessoas visitarem, não é? Podemos alertar a dizer que os destinos continuam ali, que estão a cumprir todas as medidas e que vão continuar ali. Aliás, basicamente, todas as mensagens centraram-se disso, não é? Desde março para cá nós temos visto. Nós estamos à espera. Sonhe agora e viaje mais tarde. Mensagens deste género. É o que nós assistimos e que temos assistido desde março. Mas para mim a pergunta que faz é uma pergunta interessante, porque é assim, basicamente eu entro neste mundo de uma forma diferente. Eu não faço, digamos, a minha ideia, a minha formação não era para desempenhar aquilo que eu faço hoje em dia, ou que tenho vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Eu costumo dizer que o meu percurso académico começa, e o meu percurso de estudo começa por uma veia empreendedora. Comecei por tentar empreender e criar uma empresa de animação turística em Miranda, isto para resumir um bocadinho como é que eu chego ao turismo, ou como é que eu chego ao mundo do marketing. Começo também por organizar alguns eventos associados ao Todo Terreno, o Festival de Música em Miranda. Depois começo a estar ligado a outros eventos, quando
E eu começo o processo académico totalmente oposto. Eu fiz parte primeiro de uma tuna, que era em Miranda, quando ainda tínhamos a universidade em Miranda, um polo universitário. E depois, é que mais tarde, disse, bem, está na altura de realmente estudar algo que me chama a atenção e que realmente aquilo que me fez desistir dos estudos anteriormente, aquela paixão que me queria voltar a estudar foi um curso que havia em Miranda, que era Antropologia Aplicada ao Desenvolvimento. E aquilo despertou em mim uma questão que eu já tinha, eu sempre gostei de saber as coisas. Eu, quando organizei os eventos de terreno, não tinha a mínima noção. Ora, um mirandês, residente em Miranda, que não tem acesso às redes sociais ou à informação que se tinha hoje, como é que se faz, como é que se organiza um passeio todo terreno com jipes? E tive a sorte de aprender com os melhores. Apareceu o clube todo terreno, que era um clube de Lisboa, que passou um fim de semana em Miranda, e eu pedi para ver se podia integrar o clube e aprendi com eles, muito com base na observação, muito com base na interação, e desde aí, por isso é que eu digo sempre que eu sempre fui mais para o lado da antropologia e da etnografia e não tanto para o lado do turismo. O que é certo é que quando decido então entrar na vida académica, o curso fecha em Miranda e eu fiquei, pronto, como uma pessoa que ia aceder ao ensino superior, mas ficou sem curso. E então a solução qual foi? Procurar alternativas. Encontrei o turismo no Porto. Entretanto vim para o Porto, licenciei-me em turismo, não satisfeito com a parte da gestão e administração, onde estava na universidade em questão, mudei para outra universidade, que era o ISMAI, e o ISMAI aí sim tinha uma base antropológica, etnográfica, da cultura, toda a base. E era isso que eu queria fazer, eu queria licenciar-me nessa área aplicada ao desenvolvimento, ao território, e depois poder, em Miranda de Douro ou noutros sítios, desenvolver e avançar com projetos de desenvolvimento territorial. Ora bem, eu acabei, por convite de um professor meu, da primeira universidade, a entrar no Artitur, em Barcelos, que na altura organizava-se em Barcelos, e cheguei ao mundo do audiovisual turístico, da promoção do turismo. Foi quando descobrimos, já o Artitur fazia parte do CIFT, foi quando descobri pela primeira vez que já havia um comitê, que foi criado em 1989, que faz nada mais nada menos do que como um circuito de festivais em todo o mundo, que os filmes vão competindo e depois ao fim do ano anuncia-se os melhores filmes de turismo do mundo. Hoje faço parte, sou o secretário-geral dessa organização, tem sede em Viena e temos o apoio da Organização Mundial de Turismo, da European Travel Commission e de mais algumas organizações. Pronto, eu vim parar ao marketing e ao marketing audiovisual por isso, por não ser a minha formação base. Tenho aprendido muito, graças a Deus, hoje em dia, como digo, eu não só gosto de pesquisar, mas também gosto de observar. E quando se fala em marketing turístico, eu não me foco tanto na técnica do filme, porque eu acho que não é isso que é importante. A técnica do filme, hoje em dia, os filmes são feitos para promover um destino, são feitos para o público. Ora, qual é a percentagem do público que aqueles filmes, quando são vistos por 2, 3, 4 milhões de pessoas, qual a percentagem desses milhões de pessoas é que têm conhecimentos ao nível da indústria cinematográfica? Como é que se produz um filme? Que câmara é que usar? Que lente? Que técnica é que vamos usar aqui ou ali? Eu digo que quase ninguém, é um 0,01%. É? Aquilo é feito para o turista. E o turista quer que vê? Vê uma mensagem, vê um destino que pode ser um destino de sonho ou um destino imaginário, ou seja, eu quando digo um destino de sonho, é quando já visitaram o destino ou conhecem mais sobre o destino, outros não conhecem tanto sobre o destino, é um destino novo, mas que chama a atenção, despertou a atenção. E eu gosto que os filmes sejam avaliados nessa perspectiva. Será que vendeu realmente aquilo que se propõe? Todos os filmes têm uma base, que é promover o destino, o produto turístico ou o serviço. Estamos a falar de destinos, mas também podemos falar dos hotéis. Não nos podemos esquecer que hoje em dia 67% das pessoas antes de reservar um hotel vê um vídeo do hotel. Ou antes de visitar um destino vê que atividades é que há no destino. Por isso é que nós dizemos que o vídeo dizemos nós, não, e não só. Grandes organizações, a Google, por exemplo, o Travel Google, lança estatísticas com números do género. 76% das pessoas veem o filme do destino antes de viajar para o destino. E, por exemplo, um filme, nós vemos um filme de 1 minuto, tem o mesmo poder que se estivéssemos a ler um livro com 1,8 milhões de palavras. E nós, num minuto, conseguimos saber muito mais sobre um destino do que lermos um livro de 1,8 milhões de palavras. Demoraria, não é? Alguns dias. O que nos focamos nisto é a mensagem. A mensagem é transmitida, vende realmente aquilo que apregou, realmente o que eles querem vender para o target group que eles querem, para aquela faixa etária ou para aquele tipo de experiência ou produto. Eles vendem
É nesses parâmetros nós desenvolvemos, ao longo destes anos, temos desenvolvido, e em comparação com algumas entidades nos Estados Unidos, que estão muito mais à frente ao nível da investigação, da avaliação de plataformas online ou presenciais de processos. Há um estudo que vem sendo feito já desde 1950, de como é que as pessoas avaliam, o que é que devemos avaliar, e que mudou drasticamente agora com o aparecimento das novas tecnologias. E nós basicamente focamos nisso. O que nós pedimos é, ok, a mensagem está lá, é uma mensagem adequada, é real, é verdadeira, não é, minimamente com o conhecimento que temos, e realmente se aquilo que ele queria atingir, aquela emoção, aquela venda ou dar a conhecer, se atingiram sim, dentro de uma escala, avaliamos e é assim que se chega depois ao resultado final e aos pontos que se atribuem aos filmes, e daí se escolhem os melhores. Os destinos têm, como tinha dito, os destinos ao nível do marketing têm que mudar. É claro que não é fácil. Isto é como ao cinema, não é? Nem todos os filmes que são produzidos ou realizados no mundo são vencedores de Oscars ou são blockbusters. Chegam aos tops mundiais. É muito difícil fazer um top mundial e no turismo ainda mais. Eu costumo dizer que como é que se vende uma emoção através de um ecrã? Como é que se vende uma emoção através de um ecrã minúsculo no telemóvel? O que é que vai despertar em nós, não é? A mim desperta-me um tipo de coisas, a outra pessoa desperta outro tipo de interesses, não é? Eu, por exemplo, sou mais adepto do slow, smart, não é? Há pessoas que são mais adeptas de ir para as grandes cidades, cheias de pessoas, visitar os museus, estar 2 horas numa fila para visitar o museu e querem tudo mais concentrado em 2 dias e ver tudo numa cidade que se vê calmamente numa semana, vê tudo num fim de semana. Eu não sou desse, não é? Então o filme também tem que mostrar atributos para mim. Depois tem que ser autêntico. Hoje em dia a autenticidade está em tudo, não é? Acho que o Fernando falava disso, da autenticidade. A autenticidade do território é fantástica, não é? Eu costumo dizer que a primeira autenticidade, a primeira experiência autêntica que eu tive de um filme foi nas Maldivas. Eu vi, não é? Então vemos aquelas imagens das Maldivas, aquela água, aquela areia, praias vazias. Eu estive nas Maldivas e as praias estavam vazias. Estava eu e mais 3 hóspedes num resort, numa ilha, com capacidade para 400 pessoas, estávamos lá, 8 pessoas no total, mais a equipa. Então eu tive essa autenticidade das Maldivas. É claro que se formos na época alta, a autenticidade esmorece. Ou quando encontro muitas pessoas, tendencialmente toda a gente gosta de Portugal, pela comida, pelas cidades, Porto, Lisboa. É claro que já começa a ouvir, graças a Deus, já começa a ouvir outro tipo de cidades, inclusive por mercados que não são normais, como França, Alemanha, que não eram mercados tão apelativos para Portugal e que hoje em dia reconhecem a mais-valia de Portugal, reconhecem o valor, a autenticidade, o produto local, a gastronomia. E depois também há aquela coisa, eu faço sempre aquela pergunta, então, já visitaste Porto, já visitaste Lisboa? Já visitei os dois, então qual é que gostaste mais, não é? Tendencialmente as pessoas, Lisboa é maravilhosa, eu como português gosto de Lisboa, mas eu sinto-me sufocado cada vez que vou a Lisboa, pelo número enorme que há de turistas. E no Porto é diferente, nota-se esse número de turistas, mas é diferente. E isto vale porquê? Para chegar um bocadinho também àquilo que o Nelson dizia muito bem. Os nossos governantes têm que começar a aprender aquilo que eu encontro em muitos países, como na República Checa, por exemplo, que não é um destino que esteja na mente dos portugueses, ou a Lituânia, com Vilnius, não é um destino que esteja muito na mente, mas a riqueza cultural que aqueles destinos, enquanto país, enquanto cidade, ou a Áustria, nós temos o nosso escritório, a Áustria, os vários territórios, não só falando de Viena, capital, com a ópera, com a imponente ópera, mas não, o Tirol, a parte de Salzburgo, com a natureza, aquelas paisagens que nós associamos geralmente à Suíça, mas que na Áustria são muito mais fáceis de aceder e mais económicas do que propriamente na Suíça, é que no nosso imaginário não está, e vemos que estes destinos são estes destinos graças a quê? Ao investimento na cultura. Por isso é que se fala em sustentabilidade. Em Portugal eu ouço falar muito de sustentabilidade, mas falam da sustentabilidade económica. Mas quer dizer que a sustentabilidade começa pela base. Se o restaurante vender mais refeições hoje, vai comprar mais coisas à mercearia do lado. Vai chegar um momento, quando vier um segundo restaurante, vai ter que abrir uma segunda mercearia. E isto vai gerar um consumo sustentável a toda a comunidade que vai garantidamente infligir bons resultados na comunidade local. E quando se deve falar de sustentabilidade, fala-se daí. E então eu digo, então a economia vive do quê? Do turismo. O que é o turismo? É cultura.
como é que se vende o turismo? Através da nossa cultura. É a gastronomia, é a forma de viver, é a nossa língua. O que é que se vende de Portugal lá fora? O fado. O que é que há mais identificativo da nossa cultura que o fado? Os pauleteiros de Miranda correram o mundo durante anos e séculos, e ainda hoje continuam a correr o mundo. O que é que vendem? A cultura mirandesa, a dança dos paus, os homens de saias, a gastronomia, a aposta mirandesa, a carne alentejana. Isto faz tudo parte de uma cultura. E quando vemos, como o Nelson dizia, que o governo pensa numa parte economicista e esquece da cultura, esquece que a cultura gera o dinheiro que a economia precisa para desenvolver. Enquanto os autarcas, o governo central não pensar nisto, a economia vai ter sempre números vermelhos, ou perto de números vermelhos, porque as exportações, perdemos a competitividade na indústria com outros países que têm salários mais baixos, têm TSUs mais baixas, não é? Por isso, eu acho que é importante que esta promoção que nasce afeta a cultura, e Portugal, quando o Turismo Portugal promove, se foca muito na região e esquece às vezes daquele valor do produto regional, porque às vezes não é fácil, eu entendo que não é fácil. Em conversa com o Presidente do Turismo de Portugal, do Turismo do Centro de Portugal, ele dizia-me, é a região de turismo, é a região portuguesa a maior região turística portuguesa, tem mais de 100 municípios de gerir. Mas nós olhamos para o turismo no centro e digam, onde é que a gastronomia é má? O que é que vamos deixar de fora a nível de cultural, de monumentos? Temos monumentos tanto na zona mais interior como na zona litoral. Ou seja, temos todo um atributo. E fazer um filme de 3 minutos para vender isto tudo é complicado, porque vamos ter que deixar alguém de fora. E depois já aquele presente de câmara diz, mas eu não estou, eu não apareço, isso está a prejudicar a minha região. Não está. Porque reparem, quando eu ouço críticas do Porto, quando diz, o Porto centraliza e o Porto vende e depois esquece do resto. É mentira. Vejam como está Barcelos, vejam como está Guimarães, vejam como está Braga. Eu trabalhava em Barcelos em 2008 e os turistas eram de passagem. Havia lá 2 hotéis e os turistas eram de passagem porque iam para Guimarães ou porque iam para Braga. Hoje em dia Barcelos tem como cidade criativa, por exemplo, um dos produtos que pegou, que é um produto cultural identitário. Aliás, não é um produto regional, eu digo que é marca nacional. Nós não temos marca nacional, como diz o nosso célebre marketeer Carlos Coelho, o afogadinho. O afogadinho não representa, aquilo é um afogadinho, o símbolo da marca Portugal não representa o que é Portugal. Portugal não é só praia ou mar. Portugal é tudo. E a nossa marca mais internacional que temos é o Galo de Barcelos. Queiram ou não queiram, é o Galo de Barcelos. Vamos onde formos, temos o Galo estampado em toalhas, temos o Galo até no Algarve, temos o Galo e com o texto por baixo, Algarve. E quando em 2008 o Artitur chegou a Barcelos e começou a usar o Galo como troféu do festival, nós acabamos por ajudar à internacionalização ainda maior do Galo, não já como peça de barro, peça da identidade local, do imaginário e da marca identitária local, mas como da marca nacional, mas também como de prestígio, que eram prémios nacionais, filmes portugueses, mas filmes internacionais que vinham competir a Portugal, a Barcelos, que era uma terra que praticamente ninguém conhecia, e desta forma internacionalizava-se um destino que hoje em dia é considerado um dos melhores, um dos destinos criativos do país, reconhecido por instituições internacionais, e que tem a sua base, não só o Galo, ou a sua base, o Galo, não só o Galo da cerâmica, mas também já a Semana Gastronómica do Galo, que recebe visitantes não só espanhóis, tem a sua marca ligada aos Caminhos de Santiago, e que trabalham muito bem, com uma proximidade mais a Galícia do que a proximidade tanto a Portugal, com uma visão mais galega, espanhola e não tanto portuguesa, com a forma como gerem. E o que é certo é que trouxe fluxo, trouxe turistas. Guimarães está mais cheia. Eu visitei Guimarães, eu não visitava Guimarães há muito tempo. Visitei Guimarães há 5 anos e eu fiquei estupefato. Eu ia lá comprar sapatos e agora pode-se ir passear. A gastronomia é fantástica. Aquele centro histórico. Tudo isto em prol do quê? Da cultura. Do turismo. Muito bem, Hugo. O turismo é cultura, é o que gera a economia. Só para dar um pequeno exemplo, o exemplo das Ilhas Faroe. Eu acompanhei as Ilhas Faroe em 2011, quando a nova diretora entrou nas Ilhas Faroe. As Ilhas Faroe não era um destino turístico. Eles começam com uma campanha de vídeo que era o não destino. E esta campanha foi crescendo, esta campanha foram criando esta parte criativa de promover o destino, o Google Ship View, o Google Translate, associando-se a várias marcas que, passados estes anos todos, em 2020, abre o primeiro hotel
nas Ilhas Faroé, porque o fluxo turístico é tão grande e abre o primeiro hotel de uma grande cadeia de hotéis, que é o Hilton, que vai abrir nas Ilhas Faroé. Porquê? Porque é um destino neste momento que tem lista de espera, é um destino que, o que é que podemos ver? Aquilo tem ovelhas, cabras, muito verde e muito mar, mas não era um destino. E hoje em dia é um destino que está na mente das pessoas. E isto graças à forma como usaram o vídeo e a sua cultura, a sua identidade. Era aquilo que eles tinham, a sua autenticidade. Por isso isto é o segredo. Se isto vai de encontro àquilo que perguntaste, o segredo é sermos autênticos e mostrarmos aquilo que realmente somos. Depois é só juntar todos os ingredientes que QB e o sucesso é alcançável de forma simples e Hugo, fácil. estás-me a inspirar aqui para o almoço. A verdade é que falas do Galo de Barcelos e podemos perfeitamente falar do galo no pote em Trás-os-Montes, não é? Era uma das situações que poderíamos contemplar, transferir o Galo de Barcelos para o pote em Trás-os-Montes e colocar todos esses ingredientes. Também abordaste aqui, deste-nos um cenário quase que a Joana Monteiro deve estar a pensar onde é que já vão esses dias de filas de gente a entrar no museu. Mas, Joana, a verdade é que o Museu de Lisboa, sendo um museu de capital, presumo não tem grandes problemáticas da visitação, do número de visitas e do número de gente a visitar o museu e todas as suas valências. É uma das questões em relação ao Museu de Lisboa, mas como é que a Joana vê o panorama museológico nacional no seu geral? Estamos a ver nos territórios mais periféricos também o surgimento de vários museus. Isto é uma estratégia correta na sua perspectiva? É uma muito boa questão, Vítor, que tem muito que se lhe diga. Eu diria talvez, a sua questão tem várias lá dentro. Por um lado, os nossos museus de Portugal, de uma maneira muito genérica, estão em geral de boa saúde, ou seja, estão cada vez com serviços de mais qualidade, cada vez mais atentos às necessidades dos públicos, que também estão diferentes, mais exigentes. E, portanto, a componente da inovação, não só das histórias que se contam, como do modo como se contam, como da transdisciplinaridade das abordagens, da aproximação às tecnologias e da introdução da comunicação e do marketing, são absolutamente fundamentais para todas as escalas de museus e todos os tipos de museus. E isso tem dado muito bons frutos. Também o nosso povo, as nossas gentes estão cada vez mais educadas, letradas, atentas também pela via das tecnologias às realidades não só da nossa terra e do nosso país, como do resto do mundo, e tudo isso aguça o interesse, promove a motivação e, portanto, cria potencialmente uma relação win-win entre os clientes, que são os vários públicos, e os museus públicos e privados que prestam o seu serviço melhor que podem. Estamos, de facto, já não é num crescendo, como já aconteceu nos anos 90, nos anos 2000, até mais ou menos 2010, estabilizou a criação de novos museus, mas, curiosamente, e até durante, imaginem só, os meses da pandemia, assistimos à criação de museus novos. E isso leva-nos às questões da motivação, não é só das motivações políticas, é também das motivações dos próprios investigadores e das pessoas que querem muito partilhar património, memórias e identidades com o resto das pessoas, com os visitantes, que num contexto absolutamente negativo do ponto de vista económico, faz com que na mesma existam projetos de criação de novos museus. É muito interessante e faz com que, talvez agora relacionando com o que os nossos colegas de painel anteriores foram dizendo, vejamos que aquilo que é mais importante é a valorização das pessoas, das memórias, não é só do passado antigo, é também do anteontem, não é? Do que é que nós somos hoje no nosso mundo e muito, e cada vez mais os museus têm a ver com isso, da projeção que nós queremos para o futuro, de que mundo é que queremos no depois da manhã.
Não é só as questões da sustentabilidade, é também as questões da afirmação da nossa cultura, daquilo em que somos realmente diferentes. E o que somos diferentes atrai o resto das pessoas, para o galo no pote, para a gastronomia, mas também para aquilo que a nossa história e o nosso presente faz com que as paisagens rurais e urbanas e as paisagens humanas de cada canto, de cada comunidade, nos tragam mais uma riqueza, mais uma peça do puzzle que é cada vez mais diverso daquilo a que nós todos sabemos que somos ou queremos ser cada vez mais humanos, cada vez mais diversos e cada vez mais integrados com o resto do mundo. Obrigado, Joana. Eu passo agora, porque já estamos na reta final deste painel, para o Fernando. Imagino, Fernando, que o museu num município possa ser um dos vossos parceiros para o Rural Move. E a outra questão que pode juntar a essa é como é que os municípios e as cidades e as vilas estão a receber-vos e se a receptividade tem sido boa e que tipo de condições eles conseguem incluir no PAC, por assim dizer. Pronto, antes de mais, obviamente que os museus podem ser parceiros. Nós, quando vamos para um novo território, nós vamos sempre também em busca de novos parceiros. E os parceiros locais, o parceiro-chave é efetivamente o município. Porque uma estratégia que não envolva os municípios não poderá não ter o mesmo sucesso. Mas, para além desses parceiros locais, que são os municípios, há mais parceiros locais, há os parceiros de alojamento, aos parceiros de animação, aos parceiros culturais, como os museus. E nós não podemos esquecer isso. O bocado focou bem um pouco do tema da autenticidade. E esse tema da autenticidade é essencial. Daí que nós tenhamos optado também por oferecer a quem se quer mudar para os territórios das zonas rurais, oferecer esta possibilidade de falar com pessoas que efetivamente vivem nesses territórios, que são os nossos embaixadores, e que os podem ajudar também a conhecer esses territórios. Estas pessoas, não há nada mais autêntico do que estas pessoas que moram no território e podem também ajudar estas pessoas a conhecer quais são os problemas deste território, os verdadeiros problemas de morar nestes territórios e, portanto, nós optamos também por esses parceiros, que são parceiros individuais, que são os embaixadores, mas depois também temos um conjunto de parceiros locais em todos os territórios onde estamos envolvidos, que nos dão outra capacidade de acolher pessoas da melhor forma, porque hoje em dia é muito difícil acolher pessoas bem, porque todos nós estamos muitas vezes preocupados e centrados no nosso dia-a-dia e esquecemos que cada turista quer ter cada turista ou cada pessoa que se muda para o interior quer ter uma experiência única e irrepetível, e muitas vezes não perdemos o tempo suficiente com essa pessoa. Daí que nós tenhamos optado por incluir estes embaixadores que muitas das vezes dedicam o seu tempo porque amam o território, porque conseguem falar dele com paixão e conseguem também convencer essas pessoas com outra capacidade. Ao nível dos municípios, que era outra parte também da tua questão, nós temos tido bastante interesse por parte dos municípios. Nós ao início queríamos só fazer 3 projetos pilotos, mas neste momento já tivemos alguns contactos e algumas solicitações para além dessas solicitações, e estamos a trabalhar na integração de mais 10 municípios neste nosso projeto. Os municípios têm-se manifestado muito disponíveis para entrar neste projeto, porque efetivamente o despovoamento é um problema do nosso território, é um problema nacional, não é só um problema destas regiões. O despovoamento do território é um problema nacional, é um problema de coesão nacional, porque quando temos um território que está despovoado, temos outro que está massivamente povoado, como é o caso de Lisboa e Porto. E aí as assimetrias, o investimento que o Estado tem que fazer nesses territórios também vai acrescentando. Se nós imaginarmos a cidade do Porto com menos de 100 mil habitantes, talvez não precisássemos das mesmas vias, das mesmas infraestruturas que agora tem. E se calhar podiam-se reaproveitar outras infraestruturas e outras vias que o território do interior e os territórios de baixa densidade já têm.
Mas apoiar este trabalho de apoiar os municípios é um trabalho também bastante importante, porque nós sabemos que os municípios do interior não têm as mesmas condições, nem o acesso ao mesmo capital humano que têm os municípios de territórios mais desenvolvidos. Então, nós quando vamos para estes territórios de baixa densidade, ao levarmos a Rural Move, ao levarmos Rural Movers, estamos também a levar capital humano qualificado, que vai apoiar não só os municípios a desenvolver esta estratégia de chamar pessoas, mas também vai apoiar as próprias comunidades locais a desenvolverem. Porque só com pessoas bastante capacitadas é que se pode apoiar o desenvolvimento destes territórios. Mas esta mensagem tem sido muito fácil de transmitir a estes municípios, porque se antes da pandemia os territórios rurais não eram o primeiro território a vir à nossa mente, hoje esse cenário já não é verdade. Os territórios rurais passaram a ser um destino também de potência. Há uma grande parte da população que hoje, em virtude de estar em trabalho remoto, pensa no teletrabalho, pensa nos territórios rurais como uma alternativa para estar em teletrabalho, para melhorar a sua qualidade de vida, porque não é a mesma coisa estar em teletrabalho ou estar confinado num prédio ou num apartamento do que estar confinado num território rural onde podemos aproveitar da boa qualidade de vida que nos oferece do nosso quintal, da nossa horta, dos nossos animais. É muito diferente essa qualidade de vida que podemos ter acesso nos territórios rurais. E então é fácil atrair pessoas para não é fácil atrair pessoas a longo prazo para estes territórios, mas aproveitando esta oportunidade que a pandemia nos deu de muitas pessoas terem experienciado estes territórios, temos agora aqui uma oportunidade muito importante que devemos aproveitar então para ajudar estes municípios dos territórios de baixa densidade a criar e a desenvolver estratégias de repovoamento, estratégias de atratividade. Esse trabalho que a Smart Cities também faz, que ajuda estes municípios, que a Rural Move agora também faz, mais virada efetivamente para as estratégias de repovoamento, é essencial, porque as estratégias de repovoamento vão ser o futuro do nosso país, vão ser o futuro da coesão nacional. Porque muitas vezes costuma dizer que eu sou de Miranda, e a Miranda costuma-se dizer muitas vezes, porque as pessoas pensam muitas vezes, que por termos outra língua nos sentimos um bocadinho fora de Portugal. Mas não, Miranda também faz parte de Portugal e o mirandês não é uma língua de Miranda. E os territórios de baixa densidade também são isso. Também são Portugal e também merecem ser Portugal. E apenas apostando nestes territórios vamos conseguir ter planos de investimento que garantam aquela sustentabilidade que se falava há pouco, uma sustentabilidade geracional que permita um equilíbrio demográfico de longo prazo. Mas temos que aproveitar esta oportunidade já. Porque temos trabalhado nos últimos 30 anos em estratégias, muito poucas dessas estratégias têm sido bem sucedidas, por isso há que aproveitar este momento para atrair empresas, para atrair teletrabalhadores, para atrair trabalhadores remotos, para atrair nómadas digitais para os territórios de baixa densidade. Isto também envolve os agentes turísticos, não só os municípios e todos os parceiros locais. Tem que ser uma tarefa, como eu disse há pouco, de comunidade. A Rural Move é construtora de comunidades, constrói comunidades, por um lado, remote workers, e por outro lado, comunidades de municípios que têm essa capacidade para os receber, mas nós todos juntos depois também devemos trabalhar em comunidades para que isso seja possível. E o nosso network, muitas vezes nós portugueses trabalhamos cada um no seu canto, e agora eu tenho visto e assistido nos últimos meses que essa tendência mudou. Estamos abertos à colaboração, estamos abertos à parceria, e isso é uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe. Foi isso, e foi também vender um pouco Portugal como um destino seguro, que algumas pessoas puderam experienciar e divulgar também durante a pandemia como trabalhadores remotos. Por isso eu acho que o nosso futuro de Portugal... Para concluir. Sim, só para concluir, acho que o futuro de Portugal é muito positivo e que nós, mas mesmo sendo positivo, devemos fazer muitos esforços, enviesar muitos e fazer mesmo esforços sinceros de promover o repovoamento dos territórios e não apenas criar planos de financiamento, mas sim criar uma comunidade de pessoas, empresas, parceiros que trabalhem para promover o repovoamento dos territórios de baixa densidade a nível nacional. E a Rural Move está cá para isso e nós temos que estar para a volta também. E vamos trabalhar com certeza juntos para isso.
Obrigado, Fernando Belezas, pela mensagem de otimismo com a qual encerramos este painel. Obrigado ao Hugo, Joana e Nelson pela vossa presença e tempo. Esperemos que noutra ocasião seja possível experimentarmos o gin dos Anjos e a música também, já agora. E quem sabe também uma visita ao Museu de Lisboa também é sempre aconselhável e, claro, às terras de Miranda e a Bragança e ao Nordeste Transmontano. Fica então os desejos de que tenham uma continuação de um ótimo dia e obrigado mais uma vez pela vossa presença.